Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Uma alegria estar aqui sempre, um prazer. Obrigada, Jesus. Eu espero encontrar você muito bem, deixar melhor e vamos deixar em nome de Jesus. E que a história de hoje edifique muito a sua vida e eu acredito que vai calar fundo, vai tocar seu coração. A caixinha de lenço já está aqui também. Ela já se emocionou, já relembrou a história que edifica muito a vida da gente, muito mesmo. Eu estava ouvindo e foi passando um filme e eu acredito que vai incentivar, encorajar você a tomar decisões. Porque quando uma pessoa quer mudar, quer romper, ela se levanta, ainda que se arrastando. São histórias assim que mostram para nós que é possível. É possível mudar, é possível romper, é possível viver uma nova história, mudando o rumo, uma virada. É possível. Com Jesus, tudo é possível. E sabe, eu amo repetir essa frase de Jesus. Tudo é possível que crê. O Salmo 63 já começa com o título Sede de Deus. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Tem uma outra tradução que fala, porque o teu amor, que é o amor de Deus, a graça é o amor de Deus, é o favor. O favor de Deus, quando é derramado sobre nós, é o amor dele sendo derramado sobre a nossa vida. Porque a tua graça, o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Fica com essa frase, porque a tua graça, o teu amor, é melhor do que a vida. Jesus não é religião. Jesus é um estilo de vida, é uma mudança de vida. Jesus é a vida. Teu amor é melhor do que a vida. O amor de Deus. Porque Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. E quando nós passamos por essa porta, nós encontramos solução para tudo que já acreditávamos que não tinha mais o que fazer. E quantas pessoas que já acreditam que não tem mais o que fazer. E tem. Buscar Jesus. Abrir o coração para Ele.
Não é religião, é um encontro com Ele de verdade. E essa palavra que eu dou sempre de presente, que eu amo, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Aproximem-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Sim, quando você abre o coração para Jesus, Ele muda a nossa sorte. Ele reescreve a nossa história de vida. A nossa vida é zerada e nós podemos recomeçar. É Deus. Tudo o que precisamos vamos encontrar em Deus. E ela vai contar exatamente isso. Ela encontrou saída no Senhor, quando ela o conheceu poderosamente. Ela teve um encontro com Ele. Tudo que parecia não ter saída, que ela já acreditava que não tinha mesmo, porque todas as portas que ela bateu, já tudo tinha se esgotado. Mas quando ela se arrastou até a igreja, ainda ali nas céus, ela teve um encontro com esse Jesus e ela viveu seus milagres e agora já me edificou, vai te edificar e te encorajar, te encher de esperança, mostrando que é possível. Sim, se você também acredita que não tem jeito para alguma área da sua vida, tem. Com Jesus, tem. Tem, né, Rosana? Tem, com certeza tem. Seja muito bem-vinda, minha querida. Sua história é muito forte. Rosana, você foi criada num lar de muitas brigas, porque o seu pai sofreu preconceito em casa, ele era negro. Isso. E a mãe dele, que era branca, e o pai... Não, a mãe negra, e o pai... Era espanhol, né? Pele clara, olho azul. E os outros irmãos vieram mais claros. Sim. E ele veio mais voltado para sua avó. Isso mesmo. E ali os irmãos faziam piadinhas, e isso entrou e deixou ele bem amargurado. Bem amargurado. Sua avó, por conta de traições do seu avô, cometeu suicídio, deixando 6 filhos. Verdade. Bom, do lado do seu pai, havia uma maldição de problemas cardíacos. Sim, isso mesmo. A mãe, que morreu. A mãe, meu tio. E o seu pai depois. Depois, em seguida, meu pai também. Já do lado da sua mãe, a mãe dela, o suicídio por conta da depressão e traições. Sim. Que o casamento era um casamento conturbado, com traições, bebida também. Sim, bebida. E aí a sua mãe se casou com seu pai, ela era uma portuguesa, né? Que ela está viva, com 90 anos, forte ainda, graças a Deus. Isso. E o seu pai, por conta desse preconceito que entrou, era uma ferida aberta. Sim.
ele também bebia Bebia. para fugir. Válvula de escape, né? E também chegou a trair a sua mãe, Sim. ela que já era depressiva. Uhum. Aquilo agravou ainda mais. Agravou ainda mais. Ô, Rosana, e aí ele transferiu para você o trauma dele. Sim. Porque a sua irmã veio mais voltada para ele, Uhum. mais moreninha, Morena. e você vem muito branca. Muito branca. E aí ele botou na cabeça que você não era filha dele. Sim. E te rejeitou. Você foi criada ouvindo ele diversas vezes, brigando com a sua mãe. Sim. Agredindo verbalmente, Sim. fisicamente, até com faca. Sim. Tentando fazer ela contar Contar. de quem você era filha. Isso mesmo. Sendo que você era filha dele. Filha. A versão branca. A versão branca. Só que na versão branca. E ele transferiu isso para você, muita rejeição, agressividade. Não foi um lar equilibrado. Não foi. E você vendo, além de tudo, a sua mãe depressiva, que você disse que em uma das vezes ela caiu de tal forma que ela já não levantava mais. Não tinha disposição para nada. Né? Minha irmã era mais nova, ainda era bebê, e nós vimos literalmente assim a entrega dela. Ela estava muito, muito mesmo triste com tudo, né? Depressiva ao extremo. Por conta de... Quer Dessas dizer, ela já situações. veio de um contexto familiar que a mãe, né? Uhum. a mãe arrumou tudo, você disse, Isso. se preparou, Se deixou preparou. tudo arrumadinho, Uhum. foi pro quarto, tomou Tomou veneno e morreu. Se matou. Se suicidou. Uhum. Isso mesmo. E aí deixou essas 6 crianças, aí ela casa com um homem, também já com uma ferida aberta. Uma ferida aberta. Cheio de traumas, de Sim. problemas, que pesava ainda mais sobre ela. Aí ela. vem você, branquinha, ele bota na cabeça que não é. E isso foi praticamente a vida inteira, né? Até... Você disse que só no finalzinho, perto dele morrer, Isso. que ele já estava muito frustrado com a vida, Isso. que vocês conseguiram ter um relacionamento de pai e Isso. filha. Que aí foi um momento, acredito eu, foi o próprio Deus que preparou. Porque não tem outra coisa para se olhar. Porque Deus você deu tinha uma muita mágoa dele, mágoa, né? tinha raiva. Você tinha raiva dele porque você foi criada... Foi naquela situação, vendo ele maltratar minha mãe, Você tentando agredir, entrar, entrava no meio das brigas, junto. apanhava junto. E você não é uma filha, você nunca foi minha filha. Então, coisas que foram causando feridas, como será mesmo, feridas enormes em mim. E é difícil falar isso, mas era verdade. Eu sentia raiva, tinha ódio dele. Quando chegava sexta-feira, sabendo que ele ia chegar alterado, brigando com a minha mãe, eu já ficava esperando, já sabia que tudo ia acontecer de novo. Eram ciclos assim que se repetiam, né, a cada momento. Era muito difícil. Você disse que muita escassez, privações demais. Porque com 4 meninas, ele tinha um emprego de meio período, ele fez a minha mãe sair do trabalho dela, acredito eu, que por conta assim, ela ganhava mais do que ele. Então tem essa coisa, a pessoa já tem problema, né, com a vida que estava levando, não se sabe. Muito inseguro. Inseguro, isso. Então foi uma das coisas que ele acabou só prejudicando ainda mais a situação. Então era difícil, muito difícil. Até eu comentei com a senhora uma vez, nós fomos à feira, eu estava com vontade de comer pastel, minha mãe comprou um pastel para dividir em 4. Um pastel para 4 meninas. Porque ela não tinha dinheiro mesmo. E ela sempre dava um jeitinho, fazia uma coisa ou outra ali, cuidava de alguém, cuidava de alguma pessoa, lavava um quintal, sempre pegava alguma coisinha para poder ajudar. Mas meu pai não queria saber de modo algum. E ela não queria esconder dele. Então, das vezes que ela comentava, ele já falava, pode parar, eu não quero saber, e ponto final. E era uma postura justamente porque ele tinha problema de autoestima, então acho que era uma forma também dele Ele existir. descarregava, né? É. E ainda
Se jogou na na bebida. bebida como escape. E ouvindo piadinhas, né? Do fato dele ser negro, por ser pai de uma menina branca. Você disse que numa ocasião, alguém fez uma. Ele estava com No você, colo. uma bebê ainda muito branquinha. Tinha 5 anos, mas era pequena, Ah, porque era você não era baixinha. bebê mais. Eu tinha 5 anos. 5 anos. Isso. E aí um rapaz fez uma brincadeira que Piada. ele se Onde você desequilibrou. roubou? Onde você roubou essa criança? Ou trocou na maternidade? E ele ficou muito bravo, ele partiu pra cima do rapaz e ainda virou pra mim, né? Porque eu lembro que ele falou assim, você que é culpada. Então, dentro daquelas feridas dele. Você disse que isso foi muito forte, porque ele, com os problemas dele, ele te rejeitava e ainda sempre dizia, você é responsável. E eu me sentia muito mal com tudo isso, porque eu sabia que refletia sobre a minha mãe também, né? Mas Você começou a ter problemas espirituais, porque sua mãe muito católica. Sim. Do lado dele, eles eram espíritas. Isso. E você começou a ver coisas, a isso falar com coisas que você via, a dizer que estava vendo coisas, quer dizer, muitas perturbações espirituais. Literalmente. E coisas assim que eu percebia que para minha mãe também era um desgosto, né? Porque ela sofria com aquilo, ela não sabia o que fazer. Situações que a gente desconhece, né? Quando a gente não tem Jesus, é isso, né? Você sofre à toa. Se tivesse conhecimento verdadeiro, né? Exatamente. Mas não sabia como lidar, sabia que era algo que não tinha controle natural e tentava de tudo, né? Ela chamava o padre para ver se benzia a casa e melhorava. Toda sexta-feira era isso. Mas os problemas estavam lá. Estavam lá. Bispo, um detalhe que eu esqueci de comentar com a senhora. Quando nós mudamos dessa casa, uma semana depois, nós retornamos para pegar a correspondência e até a vizinha falou, vocês vão passar aqui? Sim. Nós voltamos lá, bispo, tinha uma árvore de ameixeira, uma ameixeira, né? Uma árvore de ameixas, várias plantas que minha mãe tinha lá. Em uma semana aquilo esturricou. Parecia coisa de filme de terror mesmo, sabe? Quando aquela cena terrível. Porque você disse, Rosana, que as coisas já vinham tão mal e aí vocês se mudaram para uma casa onde havia uma opressão tão grande que só na casa de vocês tiveram o esgoto, a água vinha pelo esgoto para alagar, aí vocês tiveram praga de sapo, de pulga e rato. E essas coisas estranhíssimas aconteciam. Isso. Então, assim, por isso que sua mãe caía mesmo, porque ela era católica, praticante, sim, levava vocês, chamava o padre, sim, mas a coisa estava terrível. Terrível. E quando nos mudamos de lá, voltamos para buscar correspondência, aquilo parecia uma cena assim, horrível mesmo. Em uma semana não tinha como uma árvore daquela ficar ressequida. As plantas parecia que fazia séculos que estavam ali mortas, uma coisa horrível. E a vizinha falava assim, meu Deus, mas isso daí não existe, nunca existiu essa casa, tem um mal aí dentro. Eu pensava, né? Tem isso. Mas então as coisas ficaram muito complicadas para minha mãe. Ela enfrentou, ela fez o que ela podia, mas infelizmente não tinha nada, né? Ela usava as armas que ela conhecia, que ela tinha. E elas não eram suficientes para aquele enfrentamento. Isso, verdade. Porque para lidar com o mundo espiritual, você realmente precisa estar na verdade. Na verdade. Ô, Rosana, aí você se casou, você estudou, você é advogada, atuava, só parou de atuar de advogada depois que você quis vir para a obra, né? Isso. Que nós vamos chegar lá. Certo. Você se casou, bom, vamos ser felizes, vamos seguir a vida e tal. De repente,
você está lá vivendo meio que algo parecido que a sua mãe também viveu. Porque seu marido ia com os amigos e bebida e por fim te traiu. Uhum. E quando ele te traiu, sua filhinha estava com 9 meses. A Suelen com 9 meses. meses. Isso. Você tinha 5 anos de casamento. Sim. E ela 9 9 meses. E aí você não teve Não estrutura, tive. até por conta de tudo que você já tinha visto a sua mãe, Isso. você pensou, eu não vou ficar nisso aqui. É. Bem isso E você mesmo. não quis. Não quis. E aí você quis o divórcio Pedi mesmo. o divórcio e para a vida seguir. E foi aí então que nós, bom, fui buscando crescer, avançar, trabalhar, enfim. E as coisas estavam fluindo bem, né? Me formei, fiz pós-graduação, estava bem na carreira, né? Tudo caminhando, parecia que tudo, né? O passado ficou para trás. Eis que vem uma situação inusitada. Eu tive um problema de coluna, era um nervo ciático inflamado, depois passou a ser uma hérnia de disco, e aí as coisas se complicaram. Né? Você foi para a cama. Fui. Você disse que você não podia trabalhar. As contas começaram a acumular, porque você não tinha como trabalhar. Sim. Você tinha que tirar de onde não tinha para tinha. pagar o Convênio. plano, o plano de saúde, Sim. o convênio, por conta da questão de saúde. E ainda ele não cobria tudo, Não cobria. Exames, e aí os medicamentos que eram medicamentos caros Caríssimos, e que não resolviam. que não resolviam. Não resolviam, e eles não sabiam o que fazer mais comigo. Eles falavam, olha, você tomou esse medicamento. É um medicamento como que lá fora era proibido, aqui não. E houve uma alteração. Eu tinha muito ataque cardíaco. E virava e mexia, eu ia internada. Então, o problema do lado do seu pai, agora você estava se tornando cardíaca também. Também. E o médico falou, olha, precisaria fazer uma tentativa, no caso, né? Porque ele dizia, ó, perfeito, eu não posso dizer que vai ficar, mas poderíamos fazer a cirurgia. Porém, com esse problema que está surgindo por causa do medicamento, se eu fizer, você pode ficar na mesma cirurgia, você pode morrer. Você disse que tanto você podia morrer por conta do problema cardíaco, Sim. que foi Causado. causado, quer dizer, o medicamento que era para resolver o problema da coluna afetou o coração. Aí agora, você, além do problema da coluna, desgraça pouca. É bobagem. Jesus amado, a vida sem Deus é difícil. Difícil. É difícil. E não era falta de religião, né? Não era, não. Minha mãe até sempre direcionou. porque você desejou ser freira também, Pois né? Desejei. Você desejou ser freira, você tentou, Tentei. foi lá com 14 anos falar com o padre. Era o bispo lá da diocese. Ele falou, menina, só com 18 anos. Com 18 anos você volta. Eu saí toda chateada. Mas eu sentia que era algo que eu ia viver, mas não era aquele momento, né? Tudo ali a gente sabia, de um jeito ou de outro, Deus estava cuidando da gente, né? Você tinha uma sede, um chamado, e estava procurando do jeito que você sabia. Que eu sabia, que era inusitado para muita, mas que absurdo, que isso, né? E foi muito interessante, porque era algo que minha mãe dizia assim, lá de trás, não, eu consagrei você a Deus, então vai ser sim, vai dar tudo certo, você vai ter direção para as coisas, mas do jeitinho dela, né? Do jeitinho dela. Com a fé que ela tinha, ela lutou. Verdade. Né? Ela lutou ali. Uhum. Ô, Rosana, bom, aí o médico fala para você agora, olha, se fizer cirurgia, você pode ficar na mesa por conta do coração. Isso. E também não é garantido, você pode também não andar, você, por fim, o que você ouviu, se você fizer uma coisa, vai acontecer isso, fizer, vai acontecer aquilo outro, então vamos tentar tratar com outro medicamento. Isso, exatamente. Aí, por fim, você ouviu, você vai para a cadeira de rodas. Isso mesmo. E na cama. Na cama.
Não podia se mexer, Não conseguia. Uma dor horrível. que você disse que você À gritava. noite. O pouco que eu conseguia cochilar, o movimento que eu fazia, era dor, como a senhora falou agora, um nível de dor insuportável, né? A gente E pensa até em dar um de outro, cortar a perna, como isso aí, que a isso dor é aí, terrível. é isso aí. E eu tinha dos dois lados, uma perna que estava adormecida, a outra dava espasmos e o movimento de qualquer delas dava aquela dor aguda na região lombar. Bom, aí vem com uma situação dessa, depressão, Uhum. porque Fiquei. dor, Uhum. você vai, Depressiva. não resolve, não resolve. Nada resolve. Nada resolve. Contas se acumulando. Vamos lá. Uma filha que é adolescente, Adolescente. vendo ali e não podendo fazer nada. Isso mesmo. E ouvindo que não tinha Não mais tinha o que mais fazer. E era depressão, síndrome de pânico, os ataques espirituais que voltaram com aquilo tudo. Isso, conta isso. Você, Que lá- quando veio essa dor, essa doença que foi agravando, que te acamou, e aí Acamou. você não levantava mais, Isso. você começou a ter aqueles Aqueles problemas que você tinha lá atrás. atrás na infância, vendo coisas, ouvindo gritos e tal. Mesma coisa. E é como a gente diz, então, eu lembrei esses dias quando a senhora falou assim, olha, o diabo, ele vai tentar derrubar você novamente naquela situação que um dia te derrubou, por isso tem que vigiar. Eu lembro que a senhora falou isso uma vez no altar, que foi essa época que eu passei a conhecer o ministério, né? E é exatamente isso, um dia onde ele nos derrubou, ele vai tentar de novo, porque aquela foi o momento que ele encontrou a brecha, o buraco para fazer o estrago, né? Porque veio tudo. Tudo. Você estava com tudo, Tudo. todos os tipos de Todos os problemas. tipos de problemas. Já tinha perdido aquele casamento, Uhum. que você aí teve que enfrentar uma criando situação, sua filha sozinha, e foi. Até conseguiu por levantar, um tempo. nossa, Aí, de repente, a hora que você tá lá, advogando, tudo bem, correndo estudou, bem, vivendo, num dia comum, vem a dor, e dali vai puxando um negócio, que foi puxando o outro, puxando. De repente, tá lá a Rosana, numa casa cheia de dívidas agora, acamada, sem poder se mover, vendo todo tipo de perturbação, vivendo espirituais, vendo o diabo e vivendo, com depressão, síndrome do pânico. E aí era internação e voltava para casa. Internação, porque eu me sentia muito mal. Internação, eu voltava para casa. Era uma vida totalmente já... Eu esperava já estava morrendo, bispo. De verdade, eu me senti Você já... estava contando e começou a chorar porque você disse que você acreditou que você ia morrer. Eu acreditei. Porque você não viu saída mais. Não vi. Não tinha o que fazer. Não tinha. Tudo, como disse Jó, tudo que eu temia me aconteceu. Não tinha mais medo, faltar dinheiro. Trabalhei para conquistar. Perdi. Você trabalhou, o que você conquistou, você está perdendo com a doença. Porque agora você já nem tinha mais para perder. Não, já estava devendo para tudo quanto é lado. Era uma coisa absurda. E sem esperança, porque se eu não conseguia sair da cama, o médico falando que ia ser cadeirante, como é que eu ia trabalhar? Não é como hoje, qualquer coisa, até no celular trabalha, não era assim. Não tinha o que fazer, eu estava morrendo. E eu sentia mesmo, as minhas forças se esvaindo. Cada noite que passava, eu já sentia que eu estava indo embora. E uma dessas internações, a minha filha ficou em casa sozinha, e foi aí que as coisas começaram, né? A se transformar. Ela assistiu um programa da senhora que passava altas horas, meia-noite e meia, mais ou menos. E ela estava ali porque ela não tinha força para dormir, não tinha nada, estava entregue, sozinha, adolescente. E ela assistiu o programa Mudança de Vida. E eu, quando voltei dessas internações, ela falou: mãe, eu assisti um programa, não é da nossa religião, mas a senhora vai amar, mãe. Nossa, a senhora vai ver. É outra coisa, é diferente. É coisa que eu nunca vi. Não é da nossa religião, mas a senhora vai gostar. E preparou tudo, me colocou no lugar certinho, ligou a TV e nós ficamos esperando. E foi ali que realmente Deus tocou minha vida de uma forma diferenciada. Você disse que esse programa falou com você de tal maneira que você
recebeu uma força para poder voltar a lutar. Isso mesmo. E ela já tinha falado, mãe, é muito bom, a senhora vai ver. E eu falei para ela assim, ó, filha, do jeito que eu tô, qualquer coisa que vier tá bom. E eu fiquei lá esperando. E eu fui, assim, surpreendida. Porque começou o programa, tudo, né? Tudo que acontece ali mexe com a gente. E aquele dia, a senhora começou a pregar, a senhora leu a escritura, aí a senhora virou e falou assim, e eu digo que foi para mim. A senhora virou e falou para mim, movida por Deus, até quando você vai ficar nessa cama? Levanta daí! E eu senti aquele negócio, falei, meu Deus, é comigo, ela tá falando comigo, e ela, é mesmo, mãe, eu vi. Ela já tinha assistido outros dias, ela falou, mãe, eu vi, é pra senhora mesmo e tal. E aí, a partir dali, tudo começou a mudar. Porque eu senti que era comigo, eu falei, não, eu tenho que fazer algo. Não é possível. Isso não veio à toa, é pra mim que ela tá falando, é pra mim. E a partir dali, ela falou, mãe, vamos na igreja, mãe, vamos. É na igreja, mãe, lá ela falou, né, Celso Garcia. Falei, vamos sim, mas que jeito, filha, que jeito. Eu não consigo sair da cama, nem pro banheiro. E você disse que você já não tinha o carro mais. Já não tinha carro. Por conta de todas essas situações, você já estava perdendo as coisas. E você teria que ir de ônibus. E você não conseguia levantar. Não conseguia, foi o que eu falei para minha filha, nossa, como é que eu vou desse jeito? Não consigo sair da mesmo, cama. Você diz, mesmo se tivesse o carro, você não dá conta de dirigir. Não tinha como. Uma perna dormente, a outra tendo espaço, sem chance de direção, não tinha dirigir um carro, não tinha como. E ela falou, não, mãe, nós vamos sim, nós vamos. Você, vamos. Demorei 2 semanas. Rosana, isso é muito importante falar. Esse é um ponto muito importante. 2 semanas. Você tentando. Você disse que durante 2 semanas você estava ali tentando, mas não tinha como sair, até que a vontade foi tanta e você buscando a ajuda de Deus, você saiu igual a mulher encurvada que Jesus encontrou. Ela falou, mãe, vamos. Eu falei, mas olha, você vai ter que me ajudar. Ela foi te ajudando, você com uma bengala e você curvada. Que era a posição melhor para sentir menos dor. E você usou a expressão que você foi a passinhos de formiga. De formiga. Então saímos bem cedo de casa. Naquela semana eu fui vamos dizer assim, me trabalhando a minha mente. Levantar da cama, até para ir no banheiro, que eu já não fazia, e já olhando ali. Porque esse como detalhe, eu teria... você já não levantar para as pessoas entenderem, você já estava usando fralda. Porque eu não conseguia sair da cama. Você já estava com fralda. Com fralda. Porque você não levantava mais. Não. E eu fui vamos dizer assim, treinando. Eu tinha que dar um jeito de levantar da cama para poder ir até o banheiro. Então eu já me via andando, como é que eu ia andar na rua para sentir menos dor. Aquilo era algo que tinha dentro de mim. Então eu comecei a levantar aos poucos para poder ver o quanto eu ia conseguir caminhar. E assim eu fui fazendo aquela semana. Foram 2 semanas me preparando. Tinha dias que eu confesso que eu falava, eu não vou conseguir chegar lá desse jeito, é longe, tem que pegar o ônibus, o metrô. Ela fala, não, mãe, eu vou com você, te ajudo. E nós fomos nos preparando para aquilo. Aí chegou o dia bendito que eu digo. Isso para mim é muito forte, porque você viu o poder da palavra, ouviu o programa, e ali, Deus é incrível. Ele testa a fé, porque quando você realmente quer, é igual a história do seu Arnaldo. Ele foi mandado para casa para morrer. E aí encontrou o programa Dança de Vida, fez os movimentos lá pedindo para que levasse ele, que a mãe levasse, e aí ele entrou. Eu lembro dele na cadeira de rodas, toda aquela cadeira toda, porque ele não tinha como se movimentar, então era preso de todas as maneiras para sustentar, porque não tinha sustentação no corpo. E ali Deus fez um milagre tão grande que da próxima vez o Arnaldo já estava entrando com o andador. Ou com a muleta, eu não lembro. Eu sei que ele passou de um para o outro, com o outro depois, hoje ele anda normal. Anda sozinho. E eu lembro que, assim, era visivelmente a decisão. Eu queria sair daquilo, eu não queria ver, eu não queria morrer. Eu estava morrendo, mas eu não queria morrer. E aquele dia, através da senhora, eu recebi a esperança. Quantos anos você tinha, Rosana? 37, 38 anos. Já praticamente aleijada. Total. Olha, foi um período assim... Não tem nem como descrever. Uma pessoa incapaz. Incapaz. Sem autonomia nenhuma.
Nem para ir nenhum, no não, banheiro. nem para ir no banheiro. E aquele dia nós fomos, assim de formiga, pegamos o ônibus, o metrô. Eu fui chorando o caminho todo, sentindo dor, mas tinha algo dentro de mim que falava, não, é lá, é com com essa motivação que você tem. Naquela época a gente usava palavras diferentes, hoje a gente sabe aquelas que realmente... Até porque vocês foram escondidos Isso, da família. falei, nós não vamos contar para Porque você ninguém temia. que pudessem falar, não vai sair para isso, não vai, você vai numa outra igreja, uma outra religião, porque é família tradicional naquela religião, né? Não vamos contar para ninguém não, porque senão pode acontecer de impedir a gente. E aí eu sei que nós fomos, cheguei na igreja, eu ficava com medo de o pessoal me botar para fora, porque a gente não conhecia a igreja evangélica, a gente não tinha ideia de como tudo funcionava, a maravilha que é, a recepção que é, o cuidado, né, que os obreiros têm, que todos têm. E ela falou, não, mãe, não vai deixar, não vamos botar para fora não, vamos entrar. Aí aquela hora bateu aquela, não, vamos. Aí como foi, assim, maravilhoso, porque nós ficamos numa posição bem próxima do altar, prestei atenção no culto, eu comi cada palavra que a senhora falou aquele dia ali, e no final você falou, olha, você que tem uma enfermidade, a senhora falou também, questão de liberar perdão naquele momento, por causa da Santa Ceia, né? Que nós íamos tocar no corpo e sangue do Senhor Jesus. Porque você tinha muita coisa para curar lá dentro, né? E bispo, a senhora foi perfeita. Aquele dia foi para mim o culto. Até neste momento, porque eu sei, tinha muita gente lá, mas eu senti que era para mim, era Deus usando a senhora mesmo. Porque se não fosse assim, talvez eu não teria me esforçado para dar continuidade, né? E a decisão, ouvir e tomar a decisão foi crucial para mudar a vida. E eu lembro que com dor, e eu fiquei lá, ouvi tudo, e assim, eu sei que naquele momento eu não sabia como funcionava, eu observei as pessoas, eu tinha desejo de estar ali vivendo o que elas estavam vivendo, então eu observei como elas estavam orando, como elas participaram da ceia, como fizeram para abrir o cálice, todos os momentos ali. E quando terminou tudo, a senhora já encerrou, já despediu, eu senti meu joelho. Que até então, 2 anos sem sentir o joelho, a perna adormecida. Aí eu entendi que era a resposta de Deus. E dali eu já falei para minha filha, ó. Ela falou, não mãe, vamos, tá, vamos. Mas, Sueli, eu senti meu joelho. Eu falei, eu senti a resposta de Deus, eu senti meu joelho. Ela falou, eu não acredito, mas senti 2 anos sem sentir o joelho. joelho. E aí eu falei, Suelen, eu não vou ficar com essa bengala na mão, não. Não vou. Mãe, mas como é que você vai? Não sei, mas nós vamos sair daqui, nós vamos passar no caminho da minha casa, na metade do caminho tem um asilo. Tinha, né, onde eu morava. Ô, Rosana, você fez igual o Pedro, né? Você já saiu debaixo daquela palavra, você se colocou ali. Isso. Entrou de tal maneira que você, quando você sentiu a palavra, falou com você, te tocou muito profundamente, forte. Você sentiu o joelho. Sim. E você tomou uma decisão de fé além daquela de ter ido. Isso. Você falou, não vou mais usar essa bengala. Não vou. E é exatamente isso. E você entregou a bengala no asilo. Com todo respeito, mas eu acho que ali talvez alguém realmente fosse fazer mais uso do que eu, porque eu não queria mais, não. Você falou, não vou voltar com essa bengala. Não vou, falei, não isso vou. No primeiro culto? No primeiro culto. Primeiro que culto, maravilha. Eu lembro até hoje, foi assim, o melhor dia da minha vida até então. Porque depois vieram outros, participamos outras vezes dos cultos, um pouquinho mais espaçado, depois nós fomos já participando mais vezes, depois segunda, quarta, sexta, domingo, e ajudando, e aí a vontade de fazer a obra, e sendo curada, e fui curada de muitas coisas. Isso era algo assim, que era o gritante. Mas e outras coisinhas que ficavam ali, as coisinhas pequenininhas, sabe, do dia a dia, aquela coisa de achar que todo mundo tem obrigação, porque você sabe que o espírito da autocomiseração domina a gente quando está numa condição dessa. Né? Isso. E isso era uma das coisas que eu precisava ser curada, e foi no dia do joelho também, que aquilo lá nunca mais eu senti. Não preciso de ninguém... O vitimismo. Foi embora. Nossa, eu fui sendo curada ali. Você foi curada desses problemas emocionais. Bom, lá era a mágoa do seu pai, era marido que trai, a doença. Então, aquela criação sendo
oprimida pelo pai. Então tinha muita coisa lá dentro. Muita coisa. E no culto, antes de servir a ceia, a senhora falou inclusive várias coisas a respeito disso. De liberar perdão, de buscar a cura pela ceia, pela Santa Ceia. Para ser curada, para ser liberta. Foi para mim, tudo foi para mim. Tudo foi para mim. E ali foi um tratamento assim de choque e foi também, vamos dizer assim, algo que me deu uma visão totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido. Quer dizer, tinha jeito. Porque para mim, até então, antes de conhecer o ministério, antes de ouvir a senhora falando comigo, era o fim. Você já não acreditava mais? Não. Ainda eu já cansei de falar para minha mãe, eu vou morrer. Aos 37 anos. Eu falo, a senhora precisa ficar com a Suelen, precisa ficar com a minha filha. Porque quem que vai cuidar dela? 37 anos que você foi para a igreja, você já estava 2 anos assim. Então, 2 anos. 2 longos anos. E é uma coisa que as pessoas precisam ter essa visão. Que Jesus é a saída para tudo, não tem o que fazer, não é o homem, não é o medicamento, não é o maquinário, não é nada, é Jesus, é Deus, é Jesus. Porque você tentou tudo, né? Tudo, de tudo. Eu até falei para a senhora, na hora que eu estava para assistir o programa, eu já tentei tanta coisa, né? Mas isso, né? Que mal faz agora. Já fiz tudo. Por fim, você já estava também com remédio, além dos remédios para dor, os controlados. Esse foi o segundo passo. Cheguei em casa, eu falei para ela, olha, não quero mais tomar isso aqui. Não quero. Mas era porque muito daí remédio. Começa, remédio para dormir, remédio para acordar, para comer, para tudo. Eu falei, eu não quero mais tomar isso. Ela achou, na época, mãe, vamos esperar, vamos falar com o médico e tal. Eu falei, eu não quero mais. Não falei mais nada, não toquei no assunto. E depois, na outra vez que nós fomos para a igreja, naquele dia mesmo, na oração, eu falei para Deus, eu não quero mais ficar dependendo desses medicamentos para nada, nem para comprar nada. E eu larguei mesmo. Aquele que me fazia mal, então nem se fale, né? Foi o primeiro a ir embora. Medicamento para ansiedade, para tudo, joguei tudo fora. Porque eu lembro que num culto a senhora falou dessa questão, que quem tiver, porque precisa ter fé para fazer, precisa agir a fé. Você fala, não é a minha fé, você precisa ter a sua fé. Isso. E eu tomei posse daquilo também, joguei fora tudo. E fui seguindo, e a decisão de dar esse passo, de ir até a igreja, essa decisão de não se, vamos dizer assim, se dobrar a situação, não mais, né? Não quero mais isso para mim. Eu estava morrendo, de repente alguém fala, levanta, opa, tem jeito, por que não? Né? E foi dessa maneira, e Deus foi muito bom comigo. E olha que coisa linda, você saiu amparada pela Suelen com a bengala encurvada. Você já voltou sem a bengala. Já voltei sem a bengala. Que coisa mais linda. E é um milagre, foi um milagre. Eu considero milagre porque ninguém me deu esperança, ninguém disse, olha, você vai ficar bem. Não tinha como dizer, eu estava numa situação deplorável. E a parte espiritual, eu acho que foi assim, que a gente sabe que tem um futuro, tem um fundo espiritual, mas aquilo realmente era algo que só vinha, vamos dizer assim, para cacifar a morte, porque estava me rondando mesmo. Por tudo que eu via e sentia, faltava muito, era questão de tempo. Se eu não tivesse me dado a oportunidade, eu não estaria aqui, porque a situação estava feia. Que a oportunidade chega, mas nem todo mundo abraça como você abraçou, né? E eu abracei a oportunidade. É mudança de vida mesmo. Rosana, lindo. Rosana, você foi completamente curada, tanto que você fala que as pessoas reclamam que você anda muito rápido, que você corre. A pessoa que andava a passinhos de formiga. E que disseram que eu não ia andar, que eu ia até se vivesse. Hoje eu ando, eu corro, faço tudo. E ainda tem implicância o povo pegando meu pé, que diz que eu ando rápido demais. Não, continuo andando. Para honrar o Senhor, porque Ele que me acelerou e me fez levantar. Se contar, quer dizer, você está contando, a pessoa quando estiver andando lá fala, não é possível que essa mulher tenha nessa situação. Pois é, bispo, olha, foi realmente, e assim,
Quando poderia imaginar que no meio de tanto sofrimento bastava ter ido buscar a Dá um Deus, passo de fé. um passo de fé. E eu Rosana, confesso que você foi curada o corpo, sua coluna, joelho, perna, tudo. A alma foi completamente curada, a cabeça, tudo, a parte espiritual, aquelas possessões, tudo. perturbações, que eram muitas perturbações, né? Muitas. E vou dizer para a senhora uma coisa, assim, as pessoas às vezes ficam, não que, como a gente mesmo do ministério fala, não que nós não vamos fazer a visita, não é isso. Mas nós não vamos ter 24 horas por dia um pastor lá do lado expulsando, combatendo o mal. Que nós temos que aprender a fazer isso. Sim. Né? E quando nós falamos isso, eu lembro assim que eu fui para a igreja, participei dos cultos, ouvi a palavra, eu fui aprendendo como lidar a situação. Porque uma vez a senhora falou, e é verdade, nós temos que saber lidar com a situação, nós temos que encarar, nós temos que botar realmente o diabo para correr, nós temos que passar a risca e daqui não passa mais. Exatamente, chega. Porque as pessoas ficam na dependência sempre de outros, nós não podemos, nós ensinamos as pessoas, eu hoje tenho a graça de poder ensinar as pessoas que é realmente assim, porque quando vem o problema, nós temos que estar prontos para lidar com ele. Então, se ficarmos dependendo, como eu falei, o espírito de autocomiseração, ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém quer saber de mim. Mas existem coisas que nós temos que levantar-nos, encarar e pôr um ponto final naquilo. E na igreja, no ministério, a gente aprende a lidar com isso. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas você precisa do pastor para direcionar, sim, sem dúvida nenhuma. Mas depois você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. Dia a dia. Né? Porque a guerra Até existe. Porque todas essas decisões só você podia tomar. Só. E aí ninguém podia tomar por você. É decisão da pessoa. Exatamente. Não tem ninguém que vai fazer isso. E foram muitas decisões que você tomou corajosas, né? Porque é assim, ou eu acatava, abraçava aquela oportunidade, ou eu morreria. Isso eu tenho convicção plena. Você não estaria aqui? Não estaria. Não estaria mesmo, de jeito nenhum. A minha filha seria uma órfã, a minha mãe mais uma tristeza para ela, porque teria perdido uma filha, e vamos dizer assim, acabou, encerrou. Né? Uma história ceifada porque não teria tomado, não tomou a decisão certa, teria sido isso, né? Mas Deus, ele, até quando a gente não o conhece, ele conhece a gente, né? Ô, Rosana, havia muita a amargura lá dentro para ser curada. Sim. E com certeza eu vejo isso, a amargura adoenta o corpo. A senhora pregou recentemente sobre isso, eu identifiquei claramente isso. Eu acredito que por trás de tudo aquilo, da doença da coluna, daqueles mal-estar, era a amargura. Porque foram várias coisas que foram acontecendo, não trabalhados, né, problemas não de acumulando. E literalmente, eu acredito que foi, vamos dizer assim, a coluna só foi vamos dizer assim, não é um sintoma, mas o resultado. O colateral da amargura. Aquilo era justamente, e a senhora pegou muito sobre isso, né, recentemente, e eu identifiquei muitas coisas que eu vivi, naquilo que a senhora pregou, eu identifiquei, e causa mesmo um mal terrível, adoenta a alma, a mente, o corpo, tudo. Adoenta quem está ao redor convivendo com você naquela situação. Que a raiz de amargura, ela contamina a muitos. Vai contaminando tudo. Vai. Um efeito em cadeia. Exatamente. Para você repetir. Aliás, você já estava repetindo história. A história do seu pai, a história da sua mãe. Isso mesmo. História de casamento. Da depressão. Da depressão, que você já estava em depressão, na cama. Doente, sozinha para cuidar da criança, da filha, tudo. Você vê como é? Enquanto a gente não para e faz uma risca no chão, ele vai passando.
De E vai geração tomando em espaço. geração. Eu estava refém de tudo isso. Eu estava como refém ali. Não tinha mais atitude, não tinha mais voz, não tinha mais vez, não tinha mais vontade. E praticamente já sem a vida. O Senhor curou tudo. Curou. Jesus é poderoso. Curou. Ô, Rosana, ele curou tanto que aí você queria ser a freira, aí você quis ser obreira na Eu quis ser igreja. obreira na igreja, no ministério. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, Aí deu um tempo, você já não queria mais advogar, você já não não. queria. Aí eu queria fazer Porque Deus também arrumou toda a sua vida, né? tudo. Porque daí você saiu daquela situação de Total. doença, arrumou a Tudo. vida financeira. Sim, eu recebi tudo. coisas que eu nem teria, em tese, não teria direito a receber, porque é isso que Deus faz, né? Ele fez como fez com Jó, né? Ele restitui em dobro, né? Eu tinha feito alguns trabalhos e tal, assim, mas participação pequena. Ah, eu fui lá, olhei, fiz lá uma petição, conversei e tal, nada que pudesse dizer vale os honorários. Eu recebi metade de um valor total de honorário que eu não teria nem direito a um décimo, quanto mais metade. E isso foi corrigindo tudo, né? Foi apagando, foi limpando, foi tirando nome de cadastro, É disso, daquilo. lindo isso, porque ele não só cura, ele restaura, ele liberta, Prospera. ele prospera. E aí a sua vida foi sendo toda arrumada. Toda, a ponto de dizer, não, eu tenho que fazer algo mais ainda para esse Deus, porque é maravilhoso. E aí... De onde ele me tirou. Da onde ele me tirou. E é isso aí mesmo. E aí eu decidi fazer. No início, que é o que a história de alguns, né? E eu sei que é assim. No começo tem uma resistência. Ah, mas eu vou levar jornal. Ah, acho que a pessoa nem vai querer me ouvir. Pois sou novo, né? Sou nova na fé. Aquela coisa toda. Ah, eu acho que eu não tenho jeito, eu não levo jeito para aquilo. E eu levava a minha filha e eu falava, fico aqui assistindo, tá? Pode, não, vem para não, eu só vou acompanhar, não vou participar nada disso, não. Quando, não vou ser obreira, não. Ela vai ser, eu não vou ser obreira, não. E assim foi indo, essa história de acompanhar, de ver, de estar junto, no fim, eu acabei me envolvendo com aquilo, foi tomando conta de mim também, eu queria ir além da paz e tal, daqui a pouco já estava fazendo curso, e evangelizando, e indo visitar com o pessoal, e eu decidi logo depois ser interna, né? Aí não foi fácil, a gente sabe que tudo tem as suas ramificações, precisa ajustar a vida, colocar a vida em ordem. A minha filha tinha que me acompanhar também, então tinha que estar no mesmo espírito, na mesma fé. Não são coisas muito fáceis de decidir, mas quando Jesus chama para caminhar uma milha, a gente tem que caminhar duas, né? E foi assim, graças a Deus. Você se apaixonou por ele, Jesus, pela obra, a igreja. Tudo, nossa. E eu lembro que vocês estavam lá continuamente. Né? Você começou fazendo a obra carimbando o jornal. Carimbando jornal. E era carimbo mesmo. Não é? Hoje tem a etiqueta, né? Mas naquela época era carimbo. Na época, 12 mil, 13 mil jornais. E nós pegávamos assim, falei, olha, vamos fazer mais, vamos marcar um dia, vamos ver que dá para fazer mais, carimbar mais jornais, para poder acelerar, porque tinha sempre evangelismo, que nunca, a igreja é uma coisa maravilhosa, não tinha dia que não tinha evangelismo, né? Ou na porta, ou na rua, era uma benção, tinha que ter jornal carimbado. Às vezes passávamos o dia inteiro lá, o pessoal falou, não, olha, pode deixar, depois a gente faz muita coisa para vocês. Não, vamos ficar. Muitas vezes eu ia evangelizar, como eu ainda não estava totalmente firme para andar, eu ficava lá carimbando, e assim a gente começou a nossa vida dentro, né, do ministério. E até chegar. Você chegou aqui em 2008, e depois em 2010 você quis a parte interna, e... Você com 37 anos condenada, agora você está com 55, deixando as novinhas para trás. Desculpa aí. É isso aí mesmo. Né? E aí na palavra, eu estava comentando ontem com as meninas, né? Na Bíblia fala, como imagina na sua alma, assim é. E muitos têm aí, falam, não, você tem capacidade de... Você tem 60, se a sua idade mental... Engraçado isso, a gente sabe tudo bem na Bíblia, né? Só dá aquela... Se a sua idade mental for de 40, que foi uma época boa da sua vida, então você tem 40 anos. Aí eu falei, gente, tá tudo na Bíblia, até isso, né?
como imagina na sua alma assim é. Então, eu Sim. imagino, sim, cheia de saúde para dar e vender, meus 35 anos, entendeu? E vamos em frente fazendo a obra. Interessante, porque com 35 foi quando a doença me manifestou e que pegou. te levou para a cama. Isso. Com 37, que você já estava já quase entregando já. Como eu falo, o bico Como do diz o corvo, meu pai, abotoando o paletó, no dizer. bico do corvo. Isso Aí mesmo. você veio se arrastando igual a mulher encurvada Misericórdia, olha que e situação. já saiu entregando, Já entregando, não, pelo amor de Deus. a bengala no asilo. Isso mesmo. É lindo, é É, lindo, é é. lindo, é lindo. Porque você vê como a coisa é bonita demais. Porque naquele momento, talvez você nem via beleza em nada disso. De jeito nenhum. Mas é por isso que eu falo, um dia você vai olhar, você vai rir. Ó, nós Isso. estamos nos divertindo com a Isso. história da bengala. Olha só. E na Não época era tinha só graça choro, nenhuma, lá nada. era só choro. Tristeza, falta de esperança. E hoje, aqui, vivendo tudo, essa maravilha, né? Da cura, do milagre, da restauração de Deus na Essa nossa autoridade para dizer, meu filho, Autoridade. se você está aí encurvado, tem jeito. vida. É isso aí. Eu vou Se falar para disseram- você o que a bispa Cléo, pelo poder de Deus, me diz. Sai daí, levanta dessa cama. Aliás, você faz isso, né? Porque você Graças a prega. Às vezes, às vezes as meninas brincam comigo porque quando eu tô pregando, tem algumas palavras que a gente coloca mais ênfase. E essa é levante-se! Não tem outra. Levante-se. Nunca mais. A senhora pregou uma vez sobre isso, né? Dessa doença. Nunca mais. Quando eu falo no altar, nunca mais. As meninas O do seu sul tão falando, nunca, o seu nunca é mais mesmo. gostoso que os dos mais outros. Gostoso, mais gostoso, exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Deus curou seu destino. Curou, bispo. Totalmente, olha. Só Deus mesmo. Quem não tem esse Deus, eu não sei como é que vive. Sinceramente, eu não sei. Se é que vive. Porque como eu, certamente, na época em que eu vivia ali, que eu via a morte, muitos acho que já até partiram sem ter a chance. Então, quem tem chance de ouvir, quem tem chance ainda de ter um programa de anjo de vida Mas tem, Rosana. por perto. Tem. As pessoas podem desprezar, mas elas têm. Elas agarrar têm. e decidir. Eu lembro da minha mãe contar que os meus avós também morreram com câncer, com essa doença de câncer. E ela fala que os crentes, né? Ela fala que eles falam, lá vem os crentes, fecha a porta e não abre a porta para os crentes. Esses crentes aí. E aí diz que os crentes, né? Nós somos crentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, com muita alegria nós somos crentes. Somos. Aí, mas os meus avós diziam, e morreram cedo, com 40 anos, Puxa. aí lá vem os crentes, fecha a porta, não atende não, que esses crentes são chatos. Então, a minha mãe conta que a oportunidade foi lá. Foi dada, né? Foi lá. E você pode fechar a porta. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Exatamente. Você pode abrir a porta, você pode fechar. Você pode abrir a porta para os crentes pregar para você e você pode fechar a porta e não aceitar. Não aceitar. Mas a oportunidade vai. Só que uns agarram, outros não agarram. Não. Vocês agarraram. Outros tantos agarram. Outros não, fecham a porta. Ih, lá vem esses crentes. Não quer saber de crente, não gosta de crente, não vou ouvir crente. E tem preconceito. Inclusive, tanto que você foi escondida porque, né, a família tradicional, com uma fé tradicional, não aceitava. Mas foi abrindo o coração para essa fé que a sua vida mudou, né? Graças a Deus. Qual a mensagem que você deixa para alguém que talvez está numa situação assim, que nem acredita mais que tem saída? Levante-se. Busque a Deus com toda intensidade. Ele vai mudar a vida dessa pessoa. Não acabou, né? Não acabou. Ela pode até achar, como você já também acreditou, que tinha acabado.
É tomar posse e decidir. A palavra como ela veio para mim, eu tenho certeza absoluta, foi por aquela palavra, porque não tinha mais nada que pudesse fazer eu mudar. Naquele momento não tinha, a não ser a palavra de Deus mesmo. E era a senhora que estava lá para fazer isso por mim. E eu espero que quem tiver a chance de assistir esse Destino Curados, entenda e tome posse, porque Deus usou a senhora naquele dia e eu tenho certeza que através dessa oportunidade vão usar a senhora mais uma vez. Está usando agora você, Amém. Rosana. Em nome de Jesus. Aqui agora a estrela que está aqui, ó, nos edificando. Amém. Hoje é você. Você Amém. Quem nos edifica. Amém. Você hoje. Um dia fui eu lá no programa. Hoje é você que está olhando e dizendo para essa pessoa: é possível. Eu tive lá. Eu passei. Eu também já estava vendo. Para mim, só a morte. Eu já tinha ouvido, você ouviu. Então, Deus me levantou. Isso mesmo. E Ele me ressuscitou, né? Reescreveu a sua história. Reescreveu. Tanto que você vem fazendo mais depois dessa dor, sim, bendita a dor hoje, bendita, né? Bendita a dor. E tem mais vida, mais energia, produz para o reino do que antes, verdade, né? Que agora você não tem mais essa carga emocional, é física, é tudo. Não, foi tudo limpo, tudo curado, foi tudo curado, não sobrou nada, assim, nenhuma pendência, graças a Deus. E nada. Como Deus não desperdiça nada, é usando para a glória dele. Para a glória dele. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E graças a Deus pela sua vida. Amém. Maravilhoso, minha querida, maravilhoso. Muito obrigada. É isso aí. A gente fica horas falando de Deus, ouvindo histórias assim. Eu digo a você, essa é a verdadeira vida. A vida com Cristo. Vamos orar. Meu Deus, que história incrível, que coisa linda. Jesus, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez lá atrás, usando a Suelen, que foi o canal que indicou o programa para essa mãe debilitada. E muito obrigada pela força, graça que o Senhor deu para ela. Mesmo ela ainda não te conhecendo como ela passou a conhecer. O Senhor estava lá cuidando e providenciando uma saída. Obrigada por tudo que o Senhor fez por essa família. Obrigada por tudo que o Senhor fez pela vida, na vida da Rosana. Muito obrigada, Senhor. Porque hoje ela mais uma vez me edifica, me encoraja, e eu sei que eu, que já conheço a história dela, ainda sou tão impactada. Eu tenho certeza que muitos estão sendo impactados. É tão lindo ver que o Senhor não desperdiça nada. O Senhor usa tudo. Olha o que o Senhor fez. As dores foram muitas. A dor da alma, a rejeição, a amargura, a dor da traição, do abandono, a dor da solidão, a dor de ter que lutar sozinha, a dor física, a dor de ouvir que não tem jeito. Foram muitas dores. A dor de ver tudo que ela tinha conquistado, indo para pagar, para curar, tentar se curar, igual a mulher com fluxo de sangue, empobreceu, tentando se curar e não adiantou. Ó Deus, o Senhor é tão bom. A dor de já estar vegetando na cama, uma mulher
com 35, 36, 37 anos, usando fralda, porque não consegue levantar para ir ao banheiro. O Senhor nos levanta do pó, lá das cinzas, do esterco, e nos coloca entre príncipes. O Senhor nos tira das piores situações. E eu quero te agradecer por tudo. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez na vida da Rosana, por tudo que o Senhor tem feito, pelo instrumento de bênção que ela tem sido na vida de tantas pessoas, porque hoje ela usa a experiência dela, ela fala com conhecimento de causa, como uma autoridade que é possível, tem saída, tem jeito. Basta se levantar e abrir o coração para o Senhor. Muito obrigada. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo agora na vida de tantas pessoas. Visita os lares, os corações e toca profundamente. Que pessoas estejam sendo impactadas. Que a esperança esteja tomando conta dos corações. O encorajamento. Que essa pessoa acredite, através dessa história, que não acabou. Porque eu sei que o Senhor está dizendo, através da história dela, que não acabou para alguém. Não acabou, não acabou. É possível se levantar. E você pode viver melhor agora do que antes. Ela vive aos 55, muito melhor, com muito mais energia, com saúde, com plenitude, do que quando ela tinha 30 e poucos. Isso é lindo, Senhor. É o Senhor trazendo vigor, o renovo. A Deus, não me canso de agradecer, eu estou muito edificada e eu estou aqui com meu coração queimando. Eu oro para que o Senhor visite agora essas pessoas e levanta. Seja lá o que for que essa pessoa está vivendo, o que está aprisionando, eu repreendo em nome de Jesus todo aprisionamento, toda opressão, toda trava demoníaca. Em nome de Jesus, toda cadeia demoníaca que seja quebrada. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que saia, em nome de Jesus, e que essa vida seja sarada, a alma sarada, a mente, o coração, o corpo, e que ela se levante com coragem, com esperança para viver o melhor tempo da vida dela. Que ela esteja nesse momento com o coração aberto, rasgado para o Senhor, porque o Senhor a ama, está buscando por ela e a abençoa. Muito obrigada, Senhor. Eu tenho certeza que vamos colher muitos frutos dessa história e eu já agradeço pelas mudanças, pelas transformações, pela salvação, por tudo que o Senhor está fazendo neste momento. Muito obrigada. Eu te louvo e peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Tem jeito, não é o fim. E o Senhor está dizendo, levanta. É o que a Rosana disse, levanta e venha, porque você tem muito que viver para a glória de Deus. Muito obrigada, Rosana. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que Deus te leve muito além, em nome de Jesus. Amém. E que você possa nos edificar mais e mais. Muito obrigada. Obrigada, senhora. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente, é um prazer servir. Deus te abençoe. Amém.